Bom dia, meus preciosos, maravilhosos e abençoados irmãos em Cristo Jesus. Gostaria de chamar um pouquinho a sua atenção por um momento, irmãos, para meditarmos em algo tremendo, maravilhoso para nós nesta manhã. Escute estas palavras do apóstolo São João em sua primeira carta, no capítulo 3. Ele disse assim: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Aleluia! Palavras maravilhosas do apóstolo São João em sua primeira carta, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Poderíamos ser chamados, termos o privilégio humano de sermos chamados de filho de rei, filhos de presidentes, filhos de milionários e bilionários que estão aqui nesta terra, nessa dimensão humana, filhos de atores, filhos de jogadores de futebol, pessoas famosas. Mas o que nós acabamos de ler, meu irmão, nas Escrituras Sagradas, ela nos dizendo que nós somos chamados filhos de Deus. Que privilégio maravilhoso é ouvir esta palavra. E isso nos ajuda, fortalece a nossa fé cada vez mais, não é verdade? Que privilégio você, minha irmã, meu irmão, ser chamado de filho de Deus. Que coisa maravilhosa! E se somos filhos, somos herdeiros também da promessa, não é? Como diz a própria palavra de Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, o que vale ressaltar também para todos os que nos ouvem é que há condições para que nós possamos ser chamados de filhos de Deus. Não é de uma forma aleatória, mas sim uma forma em que a própria palavra expõe de uma forma revelada e tremenda a condição e o motivo pelo qual nós somos chamados de filhos de Deus, não é? Em Romanos capítulo 8, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não é verdade? Agora veja, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então os filhos de Deus são guiados pelo próprio Espírito Santo. Sendo assim, não somos guiados por nenhum outro tipo de espírito, não é? E a condição é que Ele mesmo nos identifica. O próprio Espírito, Ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aos Romanos capítulo 8, versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora, o que o apóstolo Paulo também nos lembra, em Romanos capítulo 9 e versículo 8, ele diz assim: Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Vocês lembram da promessa que Deus deu a Abraão, quando ele chamou ele para fora da tenda, pediu para ele olhar as estrelas, contar as estrelas, assim seriam a descendência, os filhos da promessa? Você é uma daquela estrela, meu irmão, minha irmã. Que coisa maravilhosa!
não é? Porque você é filho da promessa. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ora, vê o apóstolo São João, ele ainda diz assim, olha, em sua primeira carta, no capítulo 3, nisto, versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Em 1 João, capítulo 5, verso 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Não é maravilhoso nós ouvirmos essas coisas? Elas são tremendas. Isso fala de nós. Nós temos que nos identificar com essas promessas e com aquilo que está escrito na palavra, porque é Bíblia. E se nós cremos na Bíblia, nós fomos dirigidos pelo Espírito do Senhor para crermos na Bíblia, crermos na palavra que temos recebido, a mensagem revelada para nós. Temos que nos identificar como filhos e filhas de Deus. Não deve haver nenhum outro espírito guiando-nos. Porque se ele testifica que somos filhos e somos guiados, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, não devemos nos identificar com mais nada nesta terra, com o espírito de homem, espírito daquilo ou daquilo outro, mas sim pelo próprio Espírito Santo que nos diz que somos filhos de Deus, não é? Vocês lembram aquela mensagem poderosa que o irmão Brana pregou, a deidade de Jesus Cristo? No parágrafo 80, ele diz assim: e aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia, deixe os fundamentalistas, deixe aquele povo que nega o poder de Deus dizer que é errado. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir está nesse povo que tem o Espírito Santo. Isto é certo, homens e mulheres. É hora para que nós descobramos quem vocês são. O diabo está tentando esconder-lhes atrás, dizer-lhes que vocês são uma gentinha acovardada. Vocês não são. Vocês são filhos e filhas de Deus. A deidade não está no céu, ela está em você. Aleluia! Eu sei que você pensa que eu estou louco, porém deixe-me dizer-lhe algo, irmão. Quando você entender que o Deus Todo-Poderoso vive em você, vida imortal, minha vida dou, Zoe, a vida de Deus está no ser humano. Ele esteve no passado ali, ele é o criador de todas as coisas, ele criou vida, rãs, abelhas, patos, galinhas, animais, criou tudo. E nada foi criado a não ser que fosse criado por ele. Quem? Cristo, a deidade. Ele chamou pragas e tudo mais nos dias do Egito. Quem? Cristo. Ele deteve as bocas dos leões, ele apagou a força do fogo, eles escaparam do fio da espada, eles ressuscitaram os mortos do sepulcro. Quem? Cristo. Oh, que coisa! O que será? Quem é ele? Cristo, a deidade. Irmã, irmão, irmã, aquela deidade está em você. Oh, glória! Isso é maravilhoso, não é, meu irmão? Isso conforta o nosso coração, nos ajuda a obedecê-lo, nos ajuda, sabe o quê? A lutar para viver sua palavra, viver a mensagem, colocar um basta nas obras do inimigo na nossa vida, nos libertar de toda opressão, de toda tentação, nos libertar de toda formalidade. Esses parágrafos, essas escrituras sagradas nos fazem nós libertarmos de toda a paixão deste mundo. Oh, irmão e irmã, que essas palavras te abençoe em mais um dia. Eu digo para ti,
como eu tenho recebido isso para mim, porque isso me abençoou e eu oro para que isso te abençoe também. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, com estas palavras. Um forte abraço do meu coração para o teu coração e um bom dia com Jesus. Amém. Amém.